O lixão da Estrutural permanece bloqueado pelos catadores de lixo. Eles reclamam que com a construção do novo aterro e o fechamento definitivo do lixão vão ficar sem o ganha-pão. Agora vamos ver a reportagem sobre essa história. A entrada do lixão da Estrutural está bloqueada há 8 dias pelos catadores. Eles cobram a construção de galpões para guardar o material reciclável, o pagamento do governo pela coleta, a destinação de todos os recicláveis para os catadores e a implantação da coleta seletiva em todo o Distrito Federal e não apenas no plano piloto. Não dá mais para viver de promessa, né? O que a gente precisa agora é um termo de ajustamento de conduta com a nossa pauta de reivindicação nesse TAC para que a gente vá acompanhando paulatinamente as datas, o tempo para a construção dos galpões, o tempo para o pagamento de serviço prestado e tudo aquilo que a gente precisa. Não dá mais, são mais de 32 anos no sol e na chuva, a gente precisa mudar essa realidade. O lixão da Estrutural tem que ser desativado até agosto de 2014. Na mesma data já deve estar em funcionamento o aterro sanitário em Samambaia para atender a política nacional de resíduos sólidos. Os cerca de 4.000 catadores que trabalham aqui temem ficar sem fonte de renda. Dona Isabel vive do lixão há 25 anos. Vou me indicar, né? Porque não vai ter material para nós, não vai ter nada. Aí como é que a gente vai viver? Viver sobre o quê? Jaci está preocupada com o futuro da cidade. O pai e a mãe precisam do alimento, trabalhar para poder dar o alimento para seus filhos. E se fechar de tudo? Vai ser uma cidade de desempregados. Desempregado e a baderna vai começar. Não vai ter segurança. Os catadores também questionam o modelo de parceria público-privada do aterro sanitário. Segundo eles, a prioridade não seria a reciclagem. E o governo que nós temos hoje está cortando todos os benefícios do catador. E agora, o único que restava para nós, que é essa área de reciclagem que nós trabalhamos para sobreviver, o governo está tirando dela também. De acordo com a direção do SLU, o governo já atendeu 16 dos 21 itens da pauta dos catadores. E se o lixão não for liberado nos próximos dias, vai faltar espaço nas usinas e áreas de transbordo, onde o material está sendo depositado. Nós estamos chegando ao nosso limite, mas o governo não está parado. O governo está tomando as medidas judiciais e também as alternativas para a destinação do lixo. Para o professor do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília e ex-presidente do Instituto Brasília Ambiental, o fechamento do lixão já deveria ter ocorrido há mais de 10 anos. Tem que ser o mais rápido possível desativado e, obviamente, mas tem que ter o novo aterro construído e termos uma solução para os catadores, milhares de catadores que nós temos na nossa cidade. Bom, para conversar sobre esse assunto, nossos convidados de hoje são o secretário de Governo, Gustavo Ponce de Leon, e o promotor de Justiça, Roberto Carlos Batista. Boa noite, senhores. Eu gostaria de começar com o secretário. Secretário, boa noite. A gente ouviu aí o ambientalista dizendo, quer dizer, era uma coisa que já era para ser feita, o GDF está tomando uma atitude aí que todo mundo esperava há muito tempo e aplaude. Agora, e aí, esses catadores? O que dá para fazer? Como resolver esse problemão, hein? Boa noite. Realmente essa é uma pauta em que Brasília está muito atrasada, inaceitável. Depois de 50 anos, nós ainda temos o lixão a sair de cadeia. O governo do Distrito Federal trabalha fortemente para garantir a implantação do aterro e uma política adequada de tratamento dos resíduos sólidos. Por isso, estamos fazendo a PPP para que não se trate de promessas, não se trate apenas de enrolar. Nós vamos colocar para funcionar uma política de resíduos sólidos com um aterro sanitário adequado e com a inclusão dos catadores nesse arranjo produtivo. Esse é um dos princípios da PPP. Nesse processo, o governo do Distrito Federal, junto com recursos do governo federal, vai construir 12 galpões para triagem de resíduos sólidos que vão ser destinados às cooperativas e, na PPP, mais 10 galpões para colocar à disposição daqueles catadores que não estão organizados nas cooperativas e que também precisam ter acesso ao material. Então não há o que se preocupar, os catadores não precisam se preocupar porque eles vão ser agregados ao processo produtivo, vão ter como continuar trabalhando e gerando a sua renda. E a população pode ficar tranquila que o governo trabalha para acabar com essas imagens que nós estamos vendo aí de um lixão a céu aberto, condições degradantes para quem trabalha lá e também um prejuízo enorme ao meio ambiente. Aqueles têm que entender que nós herdamos 50 anos de lixo acumulado, precisamos de algum tempo para resolver. Muitos dos ambientalistas que nos criticam hoje estavam em governos passados e não tomaram as medidas para resolver. Vamos falar agora com o Roberto Carlos Batista, que é o promotor de justiça. Tudo bem? O senhor ouviu o que o secretário disse
realmente essas 4.000 pessoas que trabalham hoje no lixão, então elas não vão ser prejudicadas, como o secretário disse? O senhor acredita nisso? Olha, o grande questionamento que essa categoria de profissionais colocou na audiência pública que o governo organizou para essa semana foi justamente a possibilidade deles perderem os seus trabalhos. Como a senhora mesma disse, são 4.000 famílias, né, que dependem da renda desses trabalhadores. E o que não houve, no sentido do Ministério Público, foi uma maior transparência da apresentação desses trabalhos, nem na preparação e tampouco na primeira audiência pública. Para você ter ideia, os principais atores envolvidos não foram convocados, não foram convidados sequer. Nós tomamos conhecimento, como os catadores, através de um edital que foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. E esse tipo de política pública tem que contar com a participação de todos, principalmente aqueles que estão no processo, como é o caso dos catadores. Secretário, por que isso, hein? Por que aconteceu dessa forma? Não, eu acho que há uma incompreensão, tanto por parte do Ministério Público quanto dos próprios captadores. Normalmente, nesse processo de contratação, o governo só chama a audiência pública ao final do prazo de consulta pública. Faz um edital, abre a consulta pública e ao final chama a audiência. Nós invertemos. A primeira coisa que nós fizemos foi chamar uma audiência pública para expor o projeto para toda a sociedade e abrir o prazo para consulta. Nos próximos 30 dias, o Ministério Público, os catadores, a sociedade civil, os ambientalistas, a academia, as empresas, todos podem se manifestar via internet, pessoalmente, aqui na Secretaria de Governo, podem fazer suas críticas ao projeto, podem apresentar sugestões de melhoria e nós estamos construindo esse edital no conjunto com a sociedade. Nosso primeiro passo foi chamar todo mundo para discutir na audiência pública, que é o mecanismo legal. E também estamos abertos, estamos agendando conversas especificamente com cada um desses segmentos. Já procuramos o Ministério Público, já procuramos o Tribunal de Contas, temos conversado com as lideranças dos catadores. O governo não é só transparente, o governo, mais do que isso, esse é um governo participativo. Quem quiser ajudar a construir essa proposta é bem-vindo e pode sentar à mesa com o governo e apresentar as suas contribuições. Eu queria ver com o promotor. Promotor, de que forma, a gente sabe, eu não sei, talvez o senhor concorde, estava na hora de tomar alguma atitude em relação a esse lixão. Agora, de que forma que vocês vão acompanhar esse processo? Estão participando? Vão participar? Qual é a forma de acompanhamento? Essa sua pergunta nos permite fazer um pequeno histórico da atuação que o Ministério Público tem feito desde o ano de 1996, antes de se transformar na grande população que vive ali naquela área. Então foi proposta uma ação civil pública, essa ação foi julgada em 2006, por aí, em que o juiz determinou o fechamento do lixão, a remediação da área, do ponto de vista ambiental, e a localização de uma outra área para se fazer o aterro sanitário, que ainda não existe no Distrito Federal. Para se ter uma ideia, hoje, com o fechamento de Gramacho no Rio de Janeiro, o aterro do o lixão é um aterro, não é um aterro sanitário, mas é um aterro, ele é o maior do país, né, com uma série de problemas. Então, em 2007, o tribunal confirmou essa decisão e determinou que os réus, que são o Distrito Federal e o SLU, fizessem uma licitação para se iniciar o novo aterro, a construção de um aterro adequadamente, e que em 2 anos fechasse o lixão. Essa decisão não foi cumprida, existe uma ação de execução dessa sentença que tramita hoje na Vara do Meio Ambiente, é uma ação que eu também acompanho. E até então, apesar das inúmeras tentativas de se conciliar e de se fazer a resolução desse problema sem a medida judicial, ou seja, sem uma sentença final, até então o SLU nunca cumpriu com as suas propostas de tomar medidas para remediar. Perfeito. Promotor, a gente está com o nosso tempo esgotado. Eu agradeço a presença do senhor. Uma boa noite, muito obrigado pelos esclarecimentos. Secretário, muito obrigado pela presença do senhor aqui também, pelos esclarecimentos, e a gente fica torcendo para que dê tudo certo. A gente que vive aqui quer uma Brasília cada vez melhor. Muito obrigado.